Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos assuntos, né? Sobre atos administrativos. Estudamos no assunto passado todos os elementos dos atos administrativos, né? O sujeito do ato administrativo, o objeto e a forma do ato administrativo. Nós tínhamos estudado isso aí, né? Agora a gente precisa ver hoje justamente os dois últimos elementos dos atos administrativos, que é o motivo e a finalidade, e começar com o estudo dos vícios dos atos administrativos. Então a nossa ideia hoje é dar continuidade aos atos administrativos, parte 2, né? Estudar motivo e finalidade e vícios dos atos administrativos, tá? Essa que é a ideia. Então nós vimos, né, os sujeitos, os elementos que compõem o ato administrativo, o sujeito, o objeto e a forma, tá? Na última aula paramos até forma. Agora, quando nós falamos o sujeito do ato administrativo, é quem pratica o ato administrativo, né? No sujeito do ato administrativo é quem pratica o ato administrativo. 2, o objeto do ato administrativo é o que a repartição pública está praticando. Então a palavrinha é o que, né? Essa que é a ideia. O que está praticando? É o conteúdo do ato administrativo. E a forma, ela diz respeito como que se pratica o ato administrativo, né? Nós vamos estudar alguns atos administrativos em espécie. Então, como se praticam os atos administrativos? É justamente essa que é a ideia aí, tá? Então, agora nós temos um motivo, que é justamente a ideia assim, para quê? Né? Por que se pratica o ato administrativo? Essa que é a ideia, né? Por que pratica o ato administrativo? Então, o porquê é o motivo. E o que é o motivo do ato administrativo? É o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato. O motivo é pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. E nesse pressuposto de fato e de direito, o pressuposto fático é conjunto de circunstâncias que levaram a administração pública a praticar o ato administrativo. Quais as circunstâncias fáticas? Não sei. Necessidade de se construir uma escola, necessidade de se construir um hospital, necessidade de se adquirir um equipamento, necessidades e conjuntos de circunstâncias que levaram a administração pública a praticar o ato administrativo. O pressuposto de direito é o dispositivo legal que se baseia no ato administrativo. É pressuposto legal que se baseia o ato administrativo. Então, toda vez que você tem uma necessidade fática, você tem um pressuposto legal que vai justamente embasar a sua necessidade, a necessidade daquela administração pública, a necessidade daquele respectivo departamento. Exemplos de atos administrativos, exemplos de motivo de ato administrativo. Olha só, na punição de um servidor público, a infração é o motivo. O servidor público está sendo punido. Praticou uma falta grave lá e a autoridade, né, o superior hierárquico abriu um processo administrativo, então ele chegou no final, ele vai ser punido. Por quê? É a punição do servidor, a infração que ele praticou, que ele cometeu, é o motivo. Então, com certeza, ele deve ter xingado alguém lá no setor, dentro do departamento público, e existia justamente, nesse caso, a necessidade de se impor uma determinada infração, uma punição. Então, a infração é o motivo, né? Ele foi punido, a punição é o ato administrativo, é o conteúdo do ato administrativo. Por quê? Porque ele praticou uma infração, né? Essa infração, pressuposto de fato e de direito da infração, que é o motivo, qual que é o pressuposto de fato? Com certeza, ele fez alguma coisa errada, ele teve alguma conduta, mundo fático, ele xingou alguém, ele fez um serviço mal feito, não sei, alguma coisa no mundo fático, no mundo, né, dos fatos ali, e que essa conduta, com certeza, estava inserida em uma disposição legal. Existia com certeza um estatuto que dispõe sobre aquela respectiva conduta aplicando uma determinada sanção. Então você tem a infração é o motivo, pressuposto de fato e de direito, né, para a prática do ato. O tombamento, né, o que nós já vimos aí, é justamente o motivo. No tombamento, o ato administrativo tombamento, o motivo é justamente o valor cultural do bem, o valor cultural do bem, né? O valor histórico, artístico, nacional do bem. Então, quando você tem o tombamento,
motivo, pressuposto de fato, verificar se realmente aquele imóvel guarda uma determinada noção, né, com relação à história de um povo, etc., a história da nação, e ao mesmo tempo verificar quais são os fundamentos legais que garantem justamente a ocorrência daquele processo, daquele procedimento administrativo. E aí você tem o Decreto-Lei 25 de 1937, que fala sobre isso, tá? Então, pressuposto de fato e de direito que justificam a ocorrência do ato administrativo. Olha só, a ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo. A ausência de motivo ou a indicação de um motivo falso vai invalidar totalmente o ato administrativo. Por isso que, diante disso, nós temos uma teoria a esse respeito, a chamada teoria dos motivos determinantes. A chamada teoria dos motivos determinantes significa dizer que a validade do ato administrativo se vincula aos motivos indicados com o seu fundamento. Ou seja, se inexistentes ou falsos, por exemplo, haverá anulidade do ato administrativo. Haverá anulidade do ato administrativo. Então imagina na situação que nós passamos aqui, ó, né? A gente tem essa situação. Vamos imaginar que o servidor público tenha praticado uma conduta, e essa conduta custou a ele justamente a aplicação de uma sanção. Beleza, ele recebe a punição, então o motivo foi a infração. Mas será que ele cometeu essa infração? Primeiro, se ele não cometeu a infração, o motivo da punição dele é falso. Então tem que ser anulada aquela punição dele, tá? Se ele cometeu uma infração, mas a conduta dele não foi uma conduta que justamente levava àquela punição, uma punição mais branda, você tem justamente, né, que o motivo, ele ocorreu, mas ele foi falso. Então você tem que invalidar o ato administrativo. É isso que a gente precisa ter esse cuidado com relação a essa estrutura aqui, tá? Por isso que existe, sempre cai na OAB, no exame de ordem, tá, pessoal? Essa perguntinha aqui, teoria dos motivos determinantes. São, né, essa teoria que diz que o ato administrativo ele precisa existir e ser verdadeiro, né, sob pena de nulidade do ato administrativo, tá? Nós temos um exemplo aqui, ó, uma exoneração ad nutum, tá? De um servidor com alegação da administração pública que, por falta de verba e logo em seguida nomeia outro servidor por a mesma vaga, a exoneração será nula quanto ao motivo, tá? Eu tive que te mandar embora, né, exoneração ad nutum, porque você era cargo comissionado, alguma coisa assim, e aí foi feita uma alegação de que era justamente falta de verba. E aí, logo em seguida, a administração pública nomeia outro servidor para a mesma vaga. Quando se trata de exoneração ad nutum, aquela de livre provimento, exoneração, né, os cargos, vamos dizer assim, comissionados que nós temos aí, de livre provimento e de livre exoneração, tá? Então, quando você rompe essa relação com o Estado, não há necessidade de se justificar. Mas se for justificada, o motivo tem que ser verdadeiro. Essa que é a ideia, tá? Finalidade do ato administrativo. O que se busca com as ações que o Estado pratica através dos seus servidores? O que os servidores buscam atingir quando se pratica um ato administrativo? Para que você precisa de sujeito? Para que você precisa de objeto, de uma forma? Para que é necessário um motivo e uma finalidade? Qual que é o objetivo disso aí? Olha, a finalidade do ato administrativo representa o resultado esperado pela administração pública quando pratica ou quando se põe a praticar um ato administrativo, né? Então a gente pode dizer assim, que a finalidade é o para quê. Para quê? Né? Qual que é a intenção de praticar esse ato administrativo, né? Então, para que você vai construir uma escola? Para os alunos que estão lá no bairro tal. Por que você vai construir um hospital? Para atender a população do bairro tal. Ou seja, então a finalidade do ato administrativo é justamente o resultado que a administração pública quer alcançar com a prática do ato. Significa o efeito imediato, o efeito imediato do ato administrativo, algo que a administração pública quer alcançar com a prática do ato. E nós temos aí
dois sentidos de finalidade. A gente precisa entender dois sentidos, no sentido amplo e no sentido restrito. Toda vez que se pratica ato administrativo, se pratica no sentido amplo para atingir um resultado de interesse público. Precisa sempre fazer alguma coisa, não por interesse próprio, interesse particular, mas precisa fazer alguma coisa por interesse público. Então, toda vez que o Estado ou órgãos estatais, servidores, praticam um ato administrativo, eles praticam com a finalidade de atingir um resultado de interesse coletivo, de interesse público. Agora, o interesse ele pode ser também restrito, estrito sensu. Interesse restrito é aquele resultado específico esperado, né, que o ato deve produzir, ou seja, que decorre da lei justamente, de repente decorre da lei. Então, ele falou que ia praticar o ato administrativo, né, ia fazer uma construção de escola. Você tem que passar e ver o resultado, tem que ter uma escola, não pode ter um hospital. É justamente essa que é a ideia, né? Então, na finalidade restrita, é justamente, né, um ato específico esperado pela administração pública, né? Por exemplo, né, se a lei determina a demissão entre os atos punitivos ao agente público, não pode ser ela utilizada com outra finalidade que não a punição. Demissão entre os atos punitivos ao agente público, a demissão não pode ser utilizada com outra finalidade que não a punição, né? Se a lei permite a remoção de ofício, a autoridade administrativa tira um servidor de um lado, de um local e coloca em outro departamento. Remoção de ofício, não precisa pedir para ninguém, ex ofício. Do servidor para atender a necessidade do serviço público, não pode ser utilizada para finalidade diversa como a de punição. Não pode ser utilizada para finalidade diversa como a punição, tá? Porque aí você há desvio de finalidade. A de Pietro, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, conclui assim, ó: seja infringida a finalidade legal do ato em sentido estrito, seja desatendido o seu fim de interesse público, sentido amplo, o ato será ilegal por desvio de poder. Eu deixo para vocês alguns exercícios, ó, tá? Nós temos aí 3 exercícios, tentem fazer, tá? A resposta, claro, já está aqui, mas tentem fazer esses exercícios para a gente fazer uma fixação com relação a esses conteúdos aí. Falamos dos atos administrativos e falamos dos seus respectivos elementos: sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. É interessante que nós tenhamos em mente também que pode ser que nós tenhamos um desajuste na sua formação, na sua instituição desses elementos, né? De repente, eles não foram estabelecidos, eles não foram formados, instituídos de forma válida. Por isso que a gente pode dizer que há vício nos atos administrativos. Vício nos atos administrativos. E quando que há vício nos atos administrativos? Quando a gente encontrar um vício em um dos elementos. Não há necessidade de que nós tenhamos vícios sobre todos os elementos dos atos administrativos. Basta que nós tenhamos vício, né, em um dos elementos do ato administrativo para dizer se é possível ou não a gente justamente anular o ato administrativo, tá? Vício relativo ao sujeito. Está lá no artigo 2º, parágrafo único da Lei 4717 de 65. Essa Lei 4717 de 65, ela vai falar sobre a Lei da Ação Popular. Ela fala sobre a ação popular, tá? Então, a Lei 4717 de 65, ela vai falar sobre a ação popular. E dentro da Lei da Ação Popular, você tem as hipóteses de, justamente, vícios relacionados. Ele vai dizer quais são as hipóteses em que há aí, justamente, a possibilidade de você enxergar dentro dos elementos quais os elementos que estão com determinado problema, né? Vício de formação, alguma coisa assim. Então, quem vai falar se existe vício no ato administrativo quanto ao sujeito, quanto ao objeto, quanto à forma, quanto ao motivo e quanto à finalidade, é a própria lei. É a própria lei que vai falar sobre isso aqui. Então, o sujeito está lá, ó. O artigo 2º, parágrafo único da Lei 4717 de 65 prevê a incompetência, né,
fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Sujeito é aquele em que a lei atribui ou não atribui competência. A gente precisa pensar nisso. Sujeito do ato administrativo é aquele a que a lei atribui ou não atribui competência para o ato, né? Então nós temos a primeira parte aí. A competência, os vícios relacionados ao sujeito do ato administrativo, eles são 5. 5 vícios relacionados aos atos administrativos quanto ao sujeito. Nós temos 3 na esfera de competência e 2 na esfera de capacidade. Então a gente divide em dois blocos aqui os vícios relacionados ao sujeito do ato administrativo. No caso do sujeito do ato administrativo, nós temos os vícios de incompetência e no caso dos vícios relacionados ao sujeito do ato administrativo, eu tenho os vícios relacionados à incapacidade. Vamos aos vícios de incompetência do ato administrativo. Sempre definido em lei. Competência ou incompetência, a competência é sempre atribuída por lei, né? Todas as atribuições de um determinado servidor é atribuída por lei, tá? Haverá ilegalidade quando o ato administrativo for praticado por quem não seja detentor das atribuições fixadas na lei. Quem não seja detentor das atribuições fixadas na lei. Quem não seja detentor, né? Aí você tem 3 figuras, né? Quem não seja detentor, quem a lei não atribuiu competência. 3 figuras. Usurpação de função, né? Excesso de poder, tá? Excesso de poder e a função de fato. Vamos ver as 3 figuras aí quando a gente tem, né, claramente uma incompetência do ato administrativo. Na usurpação de função, tem uma previsão de crime lá no artigo 328 do Código Penal, né, que diz assim: usurpar o exercício de função pública. É aquele cidadão que se passa por agente público quando ele nunca foi. Ele nunca exerceu, ele nunca teve nunca exerceu aqui nesse sentido uma relação jurídica com o Estado, mas ele dá a carteirada. É aquele cidadão que se passa por delegado, aquele cidadão que se passa por uma autoridade, alguma coisa nesse sentido. Isso é usurpar a função, né? Ele nunca teve investidura, nunca teve relação jurídica com o Estado. Pessoa que pratica o ato não foi investida no cargo, não tem qualidade de agente público, nunca foi, né? Nunca foi investida no cargo, nunca participou da estrutura da administração pública. E o excesso de poder? No excesso de poder também é relacionado à incompetência. No excesso de poder, o agente excede os limites de sua competência. O agente excede os limites de sua competência, mas ele já foi investido. Ou ele passou em concurso de provas e títulos, ou ele foi nomeado para um determinado cargo. Na usurpação de função, usurpa a função, o cidadão nunca foi nomeado para um cargo, nunca passou em concurso. No excesso de poder, ele já foi nomeado, só que as atribuições dele, por uma determinada atividade, ele extrapola. Ele vai além das suas atribuições. Exemplo clássico, né? Quando o policial está no encalço do meliante, por exemplo, ele tem atribuição legal para exercer aquele dever. A partir do momento que ele começa a bater no cidadão, a partir do momento que ele começa, né, a abusar da sua autoridade, isso já não é mais atribuição, isso passa a ser excesso de poder, passa a ser excesso de poder. Nesse caso, o agente tem competência, mas extrapola os limites de sua competência fixada em lei. O agente público exorbita de suas funções. Nesse caso do excesso de poder, o agente público exorbita das suas funções. Foi investido, gente? Foi investido, só que aqui ele extrapola as suas respectivas funções, né? Quando o agente, embora possua competência para realizar o ato, faz com desvio de finalidade, como exemplo, o caso de remoção de ofício de servidor, como forma de puni-lo por faltas funcionais dessa espécie a vício no requisito finalidade do ato, tá? Função de fato, por exemplo. Função de fato. Na função de fato, você tem o que aqui, ó? Essa função de fato também, ela fala sobre a incompetência, mas ela não tem a gravidade como uma usurpação de função, um agente que age como usurpação de função, ela não tem uma gravidade como um agente que excede o poder. A função de fato,
A pessoa está investida no cargo, passou em concurso de provas de títulos, ou foi nomeada, tanto faz, mas ela está irregular, tá? Situação com aparência de legalidade. Ela está justamente numa situação de aparência de legalidade. Função de fato ocorre quando o agente que pratica o ato não foi investido regularmente na função, ou seja, nesse caso a investidura no cargo foi ou encontra-se irregular. É o exercício da investidura, é justamente o exercício da competência. Nos dois primeiros casos, usurpação e excesso de poder, você tem é muito grave, né, os atos que são praticados. Na função de fato, ela na verdade, existe apenas uma irregularidade, né? Então olha só o exemplo, o agente que embora investido no cargo, falta-lhe um requisito legal para a regularidade de sua investidura, como por exemplo, o grau de ensino superior necessário para o exercício daquela função. Então o professor é professor universitário, ele passou no concurso numa faculdade pública e já está exercendo há um tempo e esqueceu de juntar o grau, o documento que dá a ele a possibilidade, né, justamente justifica ele a possibilidade de ser bacharel, por exemplo, numa determinada disciplina, né? O ato administrativo praticado por agente de fato é considerado válido perante terceiro justamente de boa-fé, né? Daí nós temos o segundo bloco, que não é mais agora incompetência, passa a ser agora incapacidade. Quando a gente fala de incapacidade, nós temos as hipóteses descritas lá na Lei 9784 de 99. São duas as hipóteses de incapacidade: suspeição e impedimento. Suspeição e impedimento. Lembrando que, quando nós falamos de vício do sujeito relacionado à sua incapacidade ou à sua capacidade, nós não podemos misturar com a competência. Quando a gente fala que o sujeito ou está suspeito ou ele é impedido de atuar, ele tem competência. Ele não tem capacidade para aqueles atos que estão diante dele, para aquelas situações que estão diante dele. Mas para outras ele pode atuar. Então, se ele pode atuar em outra, tem totalmente regular a competência dele. O problema agora é justamente de capacidade. Essa que é a ideia, tá? É a capacidade. Então, nós temos duas. A gente encontra onde? Na Lei 9784 de 99. Primeiro, suspeição. Artigo 20. Artigo 20 da Lei 9784. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes, afins, até terceiro grau. Pode ser arguida. Se pode ser arguida a suspeição, dá ideia para a gente que essa presunção é uma presunção relativa. É uma presunção relativa. Essa que é a ideia, tá? Pode ser arguida ou não. Desde que haja qualquer tipo dessas situações aqui, o servidor público vai atuar, né? E aí ele tem justamente uma inimizade íntima, uma amizade notória aqui, justamente ele pode deixar de atuar por conta dessa sua suspeição. E o impedimento? Está lá no artigo 18. O impedimento é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha e representante, ou tais situações ocorrem quanto ao cônjuge. Ou seja, nessas situações aqui, o servidor público, nesses trabalhos dele aí, ele está impedido de participar. Imagina o servidor público que é chefe, advogado do PROCON, e diante de uma determinada situação, que a empresa em que a mulher dele é parte, a mulher dele é sócia, o servidor público, o advogado vai aplicar uma sanção, né? Porque descumpriu regras agora da quarentena com relação ao Covid-19, é proprietária de um bar e o bar ficou aberto e vai aplicar uma sanção. Quer dizer, ele está impedido de fazer isso, porque ele vai atuar com ânimo, né, ou de perdoar, ou de tentar ajudar, alguma coisa assim. Ao mesmo ponto, né, se ele participar de todas essas situações aqui. Então, se esse servidor que vai atuar participar de todas essas situações aqui, ele está impedido. É impedimento. Impedimento
é justamente uma incapacidade, que a gente diz incapacidade, né, absoluta, tá? A suspeição é uma incapacidade relativa, quer dizer que se ela não for arguída pela parte contrária, ela passa, vamos dizer assim, né? O objeto, pessoal, para a gente concluir, o objeto do ato administrativo, quando que a gente pode detectar vício no objeto? É só pegar a matéria que a gente falou, o que o objeto, o que se espera do objeto e fazer o contraponto, né? Essa que é a ideia. Então, quando que nós temos vício, nós identificamos vício no objeto dos atos administrativos? Bom, primeiro vai estar lá no artigo 2º da Lei 4717 de 65, que vai dispor: a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação da lei, regulamento ou outro ato normativo. Nas seguintes hipóteses: proibição pela lei. Se a administração pública, se o agente público pratica um ato, mas que é proibido pela lei, não há que se falar você tem vício no objeto, né? Então, proibição pela lei, quando o município desapropria bem do Estado. É possível desapropriar bem do Estado? O município desapropriar bem do Estado? Não é. O Estado pode desapropriar bem do município? Aí pode. Percebe? Se tiver uma vedação legal, o objeto que se praticou, né, tem vício. O objeto diverso do previsto em lei. Objeto diverso do previsto em lei. A autoridade aplica pena de suspensão quando deveria ser uma pena de repressão, outra sanção, que está disposta lá na lei, por exemplo. Impossível. Quando que o objeto de um ato administrativo é impossível? Quando os efeitos são irrealizáveis de fato e de direito. Nomeação para um cargo inexistente. O cidadão é nomeado para um cargo que não existe mais. Auxiliar de coveiro do cemitério, por exemplo. Não existe mais esse cargo, porque a lei já disse que era justamente extinto esse cargo, né? Vai ser auxiliar de coveiro de cemitério? Não existe mais. Então, essa nomeação, que é o ato administrativo nomeação, justamente ele vem de um objeto que é impossível. O objeto impossível é a vício no objeto do ato administrativo. Pessoal, ele pode ser incerto também. Então, se o objeto for incerto, você tem vício no ato administrativo quanto ao objeto. Em relação aos destinatários, às coisas, exemplo, de obra construída e paralisada por várias vezes pelas alterações constantes nos projetos. Poxa, vai chegar um ponto que você tem justamente o ato administrativo, nesse caso, sendo justamente viciado quanto ao seu objeto. É só dar uma olhadinha com relação aos elementos do ato administrativo quanto ao objeto que a gente falou, tá? A forma, pessoal, se a gente começar a falar alguma coisa de forma hoje, se não der tempo a gente volta na próxima aula. Forma, né? Tá lá também, artigo 2º, parágrafo único, olha só. Toda a base legal de vício de forma está na Lei 4717 de 65, né, que prevê toda omissão ou observância incompleta ou irregular das formalidades indispensáveis à existência do ato. Omissão ou observância incompleta ou irregular das formalidades indispensáveis à existência do ato. O vício da forma, quando expressamente a lei exigir, ou a finalidade pode alcançar sobre determinada forma, né? Exemplo, o decreto é o ato do chefe do Poder Executivo, a gente vai estudar, né, os atos administrativos em espécie, é ato privativo do chefe do Executivo. Edital é a única forma possível para convocar os interessados para concorrência e licitação. Aí você, de repente, né, o ato do chefe do Executivo sendo praticado através de outra espécie de ato administrativo, ele tem vício de forma. O edital para convocar possível interessados para concorrência em licitação através de, por exemplo, de portaria, o ato administrativo está errado, né, tem vício por conta da formalidade, da solenidade que é exigida. Essa que é justamente a ideia aí, tá? Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente volta a falar aqui do vício de forma dos atos administrativos. Bons estudos, fico à disposição.